A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa última pré-aula da Escola Bíblica Dominical deste terceiro trimestre de 2020, quando estudamos o tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, comentada pelo bispo Abner Ferreira. Louvamos a Deus por mais esse trimestre abençoado, onde aprendemos preciosas lições para as nossas vidas nos dias atuais. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, agradecendo pela oportunidade que Tu tens nos dado para aprendermos a Tua palavra. Obrigado por este trimestre, Pai. Senhor, graças damos a Ti pela provisão, pela vida. Graças damos a Ti pelo sustento. Graças damos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós e por tudo que Tu vais fazer. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude a atravessarmos essa crise que estamos passando com graça, Senhor, com a Tua direção, com a iluminação do Teu Espírito Santo, nos amparando e fortalecendo-nos cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Agradeço aqui pela sua companhia, sua participação neste canal e, como sempre, pedindo que você deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando esse vídeo com outros irmãos e também colabore com seus comentários sobre esta lição estudada, porque este é um espaço onde aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo é levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a 13ª e última lição desta revista, que traz como título Perseguido, mas não derrotado. Os hinos da harpa cristã sugeridos para esta lição são os de números 196, 198 e 296 e podem ser encontrados aqui no nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áudio de hoje encontra-se no Salmo de número 56 e o versículo 4, e assim diz a palavra do Senhor. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei, que me pode fazer a carne. A verdade aplicada de hoje nos diz que uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Os textos de referência de hoje encontram-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e os versículos 24, 25, 26, 27 e 30. E assim diz a palavra de Deus. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que Deus sempre nos socorre. Durante todo esse trimestre, vimos vários exemplos incontestáveis do cuidado de Deus para com a vida de todos os que nele creem. Estudamos sobre a provisão de Deus nos momentos de crises.
sobre o seu socorro bem presente na hora da angústia, sobre os seus livramentos e provisões, como o Senhor faz os seus filhos prosperarem mesmo em situações adversas. Hoje, veremos um pouco sobre a vida daquele que foi um dos maiores homens de Deus de todos os tempos, o apóstolo Paulo, um vaso escolhido pelo Senhor para a propagação do evangelho da salvação. Um homem que empenhou toda a sua energia, a sua vida, a fim de elevar bem alto a bandeira do evangelho de Cristo e foi usado por Deus para testemunhar perante grandes e pequenos, tornando-se uma figura ímpar do cristianismo. Tópico 1. Um chamado em meio às perseguições. A Bíblia Sagrada nos traz a informação de que Saulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, atual Turquia, uma importante e célebre cidade do Império Romano, por causa do seu abundante comércio e sua cultura grega elitizada. Apesar de ter cidadania romana, Saulo era filho de um fariseu, cujo nome é desconhecido, mas que tinha condições financeiras suficientes para enviar o seu filho a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, grande mestre judeu. A primeira menção de Saulo de Tarso na Bíblia é feita em Atos 7,58, por ocasião da morte de Estevão, consentindo com a mesma. Sendo descendente de Abraão e da linhagem benjamita, conforme Romanos 11:1, Saulo, cujo nome em hebraico significa desejado ou pedido a Deus, passa a ser chamado pelo nome romano de Paulo, que significa pequeno, a partir do capítulo 13 de Atos em diante. Ao concluir os seus estudos, Saulo tornou-se um zeloso membro da seita dos fariseus, conforme Romanos 11:1, Filipenses 3:5, Atos 23:6, e foi um terrível perseguidor dos cristãos. Seu extremo zelo religioso levou a assolar a igreja primitiva, conforme Atos 8:3, numa luta incansável contra o que ele considerava ser uma heresia inadmissível, o cristianismo, até o dia em que teve o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco. Subtópico 1.1. Uma transformação milagrosa. Em Atos dos Apóstolos, Lucas relata que muitos cristãos fugiram de Jerusalém, quando a perseguição à igreja se iniciou após a morte de Estevão, procurando lugares seguros em outras cidades e até países, e espalhando o evangelho da salvação em Cristo aonde chegavam. Nesse mesmo tempo, Saulo recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições, e na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos, conforme Atos 26:10. Com suas ações violentas para combater a propagação do evangelho de Cristo, Saulo espalhava a violência e o terror entre os cristãos. Entrava em suas casas e levava-os para a prisão, conforme Atos 8:3. Procurava os cristãos para serem castigados, conforme Atos 22:5. Ele batia nos cristãos, conforme Atos 22:19. E tentava, por meio da tortura, forçá-los a amaldiçoarem a Cristo, conforme Atos 26:11. Ele mesmo afirmou depois que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Quanto mais ele lutava para acabar com o cristianismo, mais a igreja se espalhava e crescia. Em todos os lugares onde os cristãos chegavam, falavam de Cristo, e a mensagem do Senhor foi recebida até mesmo em Samaria. Como se não bastasse a perseguição que fazia em Jerusalém, Saulo solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, antiga capital da província da Síria, pois queria levar preso qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Atos 9:2. Acreditando que estava servindo a Deus com essas ações absurdas e preservando a pureza da lei. Quantos atos de violência são cometidos contra os cristãos ainda hoje? Em nome de falsas religiões, crenças e ideologias. Só Deus pode mudar a mente de uma pessoa que age dessa forma,
como fez com Saulo quando ia a caminho de Damasco. A Bíblia nos diz que de repente ele foi surpreendido por uma forte luz do céu, que brilhou ao seu redor e lhe cegou os olhos, como está escrito. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Atos 9, 4 ao 6. A Bíblia relata que os homens que iam com ele ficaram emudecidos ao ouvirem aquela voz e não viram ninguém. Vale ressaltar aqui que para um judeu, o pensamento rabínico acreditava que uma voz vinda do céu era a voz do próprio Deus. E Saulo percebeu naquele momento que o Jesus dos crentes é Deus. Saulo estava perseguindo a igreja, mas o Senhor Jesus tomou essa ofensa pessoalmente. Pois quando alguém persegue a sua igreja, persegue também o Senhor da igreja. Qualquer pessoa que persegue os cristãos também é culpada de perseguir a Jesus, conforme Mateus 25, 40, 45. Porque eles são o corpo de Cristo na terra. Saulo se levantou sem enxergar nada. De acordo com um comentário bíblico popular do Novo Testamento, abre aspas, a fim de entender melhor as emoções de Saulo nessa ocasião, é necessário lembrar que, para ele, Jesus de Nazaré estava morto e sepultado na Judéia. Uma vez que o líder da seita havia sido eliminado, seria preciso apenas acabar com seus seguidores e a terra estaria livre dessa praga. Agora, por meio de uma revelação arrasadora, Saulo descobriu que Jesus não está morto, mas que foi ressuscitado dentre os mortos e glorificado à direita de Deus no céu. Fecha aspas. Isso mudou totalmente o rumo da vida de Paulo e foi conduzido até Damasco, ficando 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber nada, até se encontrar com Ananias, um cristão que foi enviado por Deus para que orasse com ele e ele recobrasse a visão. O Senhor Jesus estava trabalhando no coração de Paulo, transformando aquele perseguidor em um proclamador do seu evangelho. Aquele encontro com o Senhor Jesus mudou para sempre a vida de Paulo, abriu a sua visão espiritual ao se converter ao cristianismo de todo o coração e teve uma mudança radical na sua vida, passando de perseguidor a perseguido por amor a Cristo. Deus sabe exatamente a maneira como falar com cada ser humano para ser ouvido. E isso muitas vezes pode causar o sofrimento da pessoa, como aconteceu com Saulo ao ser milagrosamente convertido ao cristianismo. Só Jesus tem o poder para transformar vidas, fazer com que alguém que rejeita com veemência o seu evangelho seja transformado em uma nova criatura, em um verdadeiro cristão a serviço do reino de Deus, pelo poder da sua palavra. Só Jesus Cristo pode transformar um perdido pecador em um homem ou mulher de Deus. Você que me ouve agora, crê no poder transformador de Jesus? Assim como eu, você pode testemunhar a maravilhosa transformação de vida resultante da conversão a Cristo? Subtópico 1.2. Sua missão era maior do que sua dor. A conversão do apóstolo Paulo foi um verdadeiro milagre. A partir daí, Saulo, mais tarde chamado de Paulo, conforme Atos 13:9, passou a ter uma profunda comunhão com o Senhor Jesus e sua convicção era tão forte que nenhuma perseguição, prisão ou dor o impediu de cumprir o ide do Senhor entre os judeus e gentios. Paulo passou a sentir na pele os sofrimentos dos cristãos e a cada dia se fortalecia mais e mais na fé, disposto a sofrer até a morte por amor ao Evangelho. Já na cidade de Damasco, e totalmente mudado pelo Senhor, ele orou e viu em visão um homem mandado por Deus para lhe impor as mãos e recuperar sua visão. O Senhor Jesus falou a um discípulo chamado Ananias, que não era apóstolo e nem alguém de relevância naquela cidade, para que fosse ao encontro de Saulo.
pois o tinha escolhido para levar o seu nome perante todos. Atos 9, versículos 10 ao 16. E tranquilizou o coração do seu servo com essas palavras sobre Paulo. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, 16. Ananias obedeceu à voz do Senhor e foi até Paulo, o homem que tinha uma fama horrível de perseguidor dos cristãos. Orou por ele e imediatamente recobrou a visão. Atos 9, 17 e 18. Iniciava ali a caminhada cristã de Paulo, com a grande missão de levar o evangelho de Cristo aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ao cumprir sua missão, Paulo passou por incontáveis perigos, mas preferia ir preso e ser açoitado a deixar de falar da salvação em Cristo. Em 2 Coríntios 11, 23 ao 27, ele fala do seu sofrimento por amor ao evangelho. É impressionante ver o quanto ele vivia aquilo que pregava, não importando por quanto sofrimento tivesse que passar. Subtópico 1.3. A luz brilhou nas trevas. Antes de ter o seu encontro pessoal com Cristo, Paulo se instruiu na lei, tornando-se um fariseu zeloso e praticante. Mas como todos os líderes religiosos de sua época, não conseguia enxergar a verdade e permanecia em trevas espirituais. Mas a partir do momento em que a luz do céu brilhou ao seu redor e ele conheceu que Jesus Cristo é Deus, é o Messias prometido a Israel, a sua vida se transformou completamente e passou a levar a luz da palavra de Deus aonde quer que fosse. Ao contrário de tudo que ele antes acreditava, ele agora passava a pregar. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. A nova ideologia cristã de Paulo confrontava os judeus que se opunham à pregação do Evangelho de Cristo, insistindo em continuar nas trevas espirituais de suas tradições religiosas. E foi com convicção que Paulo falou aos seus oponentes. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Atos 13, 47. Nesse versículo citado por Paulo, Deus se refere ao Messias, conforme Isaías 42, 6 e 49, 6. Segundo o comentário bíblico popular do Novo Testamento, o Espírito de Deus, porém, permitiu aos servos do Messias, nessa ocasião, Paulo e Barnabé, aplicar essas palavras a si mesmos, pois eram instrumentos para levar a luz e salvação às nações gentias. Cada pessoa que recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, passa das trevas do pecado para ser luz do mundo, conforme Mateus 5, 14, 16. E deve brilhar diante dos homens com o seu testemunho de vida para a glória de Deus. Que a nossa vida brilhe onde estivermos, não importando o lugar ou as circunstâncias que estejamos passando. O segundo objetivo desta lição é apresentar a grandeza da chamada de Paulo. Tópico 2. Socorro em tempo de crise. Após a sua conversão e receber a oração de Ananias, Paulo pregou ousadamente em Damasco, afirmando que Jesus Cristo era o Messias prometido a Israel e que as profecias se cumpriam nele, confundindo ali os judeus tradicionais que o conheciam como fariseu, ao ponto de já tramarem tirar-lhe a vida. Ao retornar a Jerusalém, uma das primeiras crises sofridas por esse novo convertido foi a desconfiança e a rejeição dos irmãos em Cristo, por medo do seu passado de perseguição à fé cristã. Sem acreditarem na veracidade de sua conversão, os irmãos se afastavam dele e não lhe davam oportunidade de provar como a fé em Cristo mudara a sua vida. A fama de perseguidor e torturador dos cristãos ainda estava vívida na memória do povo, que preferia evitar o contato com Paulo, assim como tem acontecido com muitas pessoas que se convertem a Cristo e sofrem com preconceito por causa do seu passado. Mas o socorro de Deus é sempre bem presente na vida do crente. Barnabé, cujo nome significa filho da consolação,
Tinha bom testemunho perante a igreja de Jerusalém. Era respeitado e generoso, um verdadeiro homem de Deus, conforme Atos 4, 36, 37, e foi usado por Deus para ser um canal de bênção na vida de Paulo, aquele que seria o maior vulto da igreja primitiva e o apóstolo dos gentios. Foi Barnabé quem quebrou o gelo ao apresentar Paulo aos apóstolos em Jerusalém, pois acreditava em sua sinceridade e chamada divina. Entretanto, naquela época, outras crises se levantavam contra os cristãos. Subtópico 2.1, crise política. A história da igreja é marcada pela perseguição desde os primórdios, o que provocou o martírio de muitos cristãos que se recusaram a negar a fé em Cristo. Lemos na Bíblia que, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Atos 12, 1, 2. Essa perseguição, primeiramente feita pelos judeus, provocou a dispersão da igreja e, ao mesmo tempo, levou-a a uma compreensão mais profunda sobre o evangelho que Jesus Cristo lhe mandara pregar. Na verdade, pela provisão divina, a perseguição projetou a ação missionária da igreja em todos os lugares daquela época, levando o evangelho da salvação a gregos, judeus, samaritanos e gentios. A história registra que foi a partir do imperador Nero, 54 a 68 d.C., que o governo romano passou a hostilizar tremendamente o cristianismo e as perseguições se intensificaram. Para se ter uma ideia da violência, no verão do ano 64 d.C., com o propósito de reedificar Roma, o imperador Nero mandou colocar fogo em um bairro inteiro da cidade e acusou os cristãos pelo crime, incitando o ódio dos romanos contra eles. Sob a falsa acusação de incendiários e vítimas do ódio, uma multidão de cristãos, homens, mulheres, crianças e idosos, foi cruelmente torturada e condenada à morte. Muitos foram queimados vivos em enormes fogueiras, outros jogados nas arenas, como o Coliseu de Roma, para serem devorados pelos leões, servindo de espetáculo e divertimento para os romanos. Muitos foram mortos ao fio da espada e torturados com requinte de crueldade. Porém, eles não negavam o nome do Senhor Jesus Cristo e nem apostatavam da fé. Infelizmente, temos visto que a perseguição política aos cristãos acontece ainda hoje, demonstrada por atitudes hostis, atos de violência e atentados extremistas, fake news e até a criação de leis que ferem os princípios cristãos e aumentam cada vez mais a intolerância religiosa e a perseguição aos cristãos no âmbito global. Contudo, em meio às perseguições políticas, temos visto o cuidado do Senhor Jesus para com a sua igreja, edificando e expandindo-a cada vez mais, corroborando com as suas palavras ao dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, a parte B do versículo. Subtópico 2.2, crise econômica. Apesar das perseguições, existiu uma perfeita união entre os cristãos da igreja primitiva. Com a ajuda de Deus, fé e sabedoria, essa igreja aprendeu a superar as crises econômicas. No início da perseguição, os cristãos contribuíam com as suas ofertas ou vendiam suas posses para socorrer os irmãos necessitados. Atos 4, 34 e 35. Essas atitudes eram atos voluntários, segundo a generosidade de cada um, movidos pelo Espírito Santo, sempre confiando na provisão de Deus em tempos difíceis. Crises econômicas sempre estiveram presentes na história da humanidade, mas nos últimos dias temos visto o mundo inteiro passando por grave crise econômica por causa dessa pandemia. São milhões de pessoas que perderam seus empregos, ou viram o próprio negócio ir à falência. Assim como fazia a igreja primitiva, é hora de nos unirmos na fé e tentarmos amenizar a dor do próximo, daquele que tem muito menos do que nós, e contribuirmos com alegria daquilo que Deus nos tem abençoado.
É em meio à crise econômica que temos a oportunidade de sermos generosos e atrairmos as pessoas para o Senhor Jesus, como fez a igreja da Macedônia nos dias de Paulo. Aqueles irmãos eram muito pobres. No entanto, eles pediam para ter o privilégio de contribuir, de ajudar, conforme está registrado na segunda carta aos Coríntios 1:12. Eles sabiam que no reino de Deus não há crise e que o Senhor Jesus nos dá a provisão necessária a cada dia. O nosso Deus tem todo o controle dessa crise que se passa na terra agora, do que se passa na sua família e na sua vida financeira. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Filipenses 4:19. Subtópico 2.3. Crise espiritual. Quando lemos a Bíblia Sagrada, percebemos que em todo o tempo a crise espiritual tem sido a raiz das demais crises que assolam a humanidade. Com o crescimento rápido da igreja, foi inevitável a entrada de heresias disseminadas pelos falsos mestres, gerando confusão entre os cristãos e sendo fortemente combatidas pelos apóstolos e demais lideranças da igreja primitiva. O Senhor Jesus havia advertido seus discípulos sobre isso, dizendo: "Acautelai-vos dos falsos profetas", conforme Mateus 7,15. A palavra do Senhor nos mostra como identificar e enfrentar os falsos profetas em Deuteronômio 13, versículos 1 ao 11 e 18, 20 ao 22. O Senhor Jesus advertiu que crises espirituais surgiriam por causa das heresias até o fim dos tempos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24:24. Pedro advertiu que assim como houve falsos profetas no tempo do Antigo Testamento, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. 2 Pedro 2:1. Já naquele tempo, o apóstolo João declarou que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, conforme está registrado em 1 João 4:1. O apóstolo Paulo, combatendo as heresias que trazem a crise espiritual à igreja, orientou a Timóteo: "Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes." 1 Timóteo 4:16. Aqui Paulo orientou Timóteo a cuidar da sua vida pessoal, a vivenciar a santificação encontrada na palavra de Deus, para não se envolver em crises espirituais e também ajudar aos que o ouviam. Esse alerta é válido para todos os cristãos, principalmente nos dias atuais, quando devemos estar mais alertas quanto aos falsos profetas e suas heresias, que tanta crise espiritual tem provocado na igreja em todo o mundo, promovendo uma falsa igreja que já se prepara para a chegada do anticristo. É hora de estarmos em Cristo e não em crise. É hora de vigiarmos e nos prepararmos para o arrebatamento da igreja, que acontecerá a qualquer momento. O terceiro objetivo desta lição é explicar que as crises são passageiras. Tópico 3. A provisão de Deus em tempos difíceis. A trajetória ministerial do apóstolo Paulo só pode ser explicada pela ação de Deus na sua vida, que várias vezes o livrou da morte e lhe capacitou para pregar o evangelho a grandes e pequenos. Deus supriu todas as necessidades de Paulo, como também tem suprido as nossas necessidades em todo o tempo. Subtópico 3.1. Devemos confiar no Senhor. O mundo inteiro continua tenso e preocupado com o que pode acontecer na nova ordem mundial. Dúvidas e incertezas pairam sobre as nossas cabeças quanto ao nosso futuro, tornando o nosso presente estressante pelos acontecimentos, pelas perdas, pelo medo e ameaças. Mas o Senhor Jesus quer que dependamos dele e confiemos inteiramente na sua provisão diária,
quando nos diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Isso é tudo o que precisamos para acalmarmos o coração, confiar no Senhor e viver um dia de cada vez. Embora muitos não admitam e nem sequer aceitam esse fato, somos dependentes do Senhor para recebermos tudo nessa vida. Desde o ar que respiramos, as chuvas e as estações que nos dão o alimento, o sustento, a saúde e a própria existência. Confiar no Senhor é reconhecer a nossa dependência dEle e termos a certeza de que Ele, e não os homens, está no controle de tudo. Jesus Cristo é a solução para todos nós. É Ele quem nos salva, cura as nossas feridas do corpo e da alma, nos renova as forças, abençoa o trabalho das nossas mãos, nos capacita, nos ouve, nos abre portas, cuida e direciona para uma vida de vitória. Reconhecendo a maravilha que é confiar no Senhor, o salmista escreveu: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Por causa do seu amor incondicional é que Deus cuida de ti. Confie no Senhor. Subtópico 3.2. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa foi a conclusão do apóstolo Paulo em Romanos 8, 38 e 39. E sobre esses versículos, o comentário bíblico popular nos diz que, abre aspas, ele esquadrinha o universo em busca de algo que poderia nos separar do amor de Deus e descarta uma a uma todas as hipóteses. A morte com todos os seus horrores, a vida com todos os seus encantos, anjos e principados, sobrenaturais em poder e conhecimento, coisas do presente que nos oprimem, coisas do porvir que nos deixam apreensivos, poderes, quer na forma de homens tiranos, quer de forças espirituais do mal, altura ou profundidade, elementos do âmbito da dimensão ou do espaço, incluindo forças ocultas. Então, para se certificar de que não deixou nada de fora, Paulo acrescenta: nem qualquer outra criatura ou nem qualquer outra coisa na criação. Terminada sua busca, o apóstolo não encontra nada que possa separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas. A certeza do amor de Cristo e da sua salvação foi o que deu forças aos primeiros cristãos para enfrentar os leões, a fúria de Roma, toda sorte de perseguição e sofrimento, porque sabiam que ainda que os matassem, não poderiam lhes separar do amor de Cristo e de toda uma eternidade com Ele. Jesus Cristo te ama e breve voltará para levar a sua igreja amada. Quanto mais lemos a Bíblia, mais identificamos os sinais da sua vinda. Portanto, se o seu coraçãozinho está inquieto por toda essa situação que estamos vivenciando agora, ouça as palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Subtópico 3.3. Não deixe o medo destruir seus sonhos. O apóstolo Paulo tinha um sonho: cumprir o ide de Jesus, pregar o evangelho da salvação e anunciar que o Messias prometido já viera e que em nenhum outro havia salvação. O seu ministério foi caracterizado por perseguições e sofrimentos. Entre ameaças, prisões, açoites, naufrágio, escassez, necessidades, ele conseguiu manter firme o seu propósito, não deixando que o medo o fizesse desistir e desviar-se do seu alvo, Cristo Jesus, confiando inteiramente no poder e provisão de Deus para o sucesso do seu combate na fé e carreira cristã. Para Paulo, assim como numa Olimpíada, o sonho do atleta era vencer e ganhar uma coroa corruptível,
O atleta de Cristo deveria levar no corpo as marcas de Jesus e se esforçar para vencer na fé e lá no céu ganhar então uma coroa incorruptível e eterna. Que os nossos sonhos também sejam para a glória de Deus em toda a nossa caminhada cristã e que o medo jamais nos impeça de fazermos a vontade do Senhor. Para concluir, com vistas a uma melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje, mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises buscando refúgio em Deus. Devemos, de igual modo, possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Convidamos você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a visitar o blog revista ebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, para que você possa ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos aqui na revista e também acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org, que está em construção, também aguarda a sua visita. Ali estamos disponibilizando os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe aqui o seu like, comente sobre esta lição estudada, testemunhe o que Deus tem feito na sua vida e também compartilhe este vídeo com outros irmãos, ajudando-nos a divulgar este trabalho. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.